aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cintia Rosa e este é o meu canal. Eu sei que ele ainda é pequeno, ele ainda é um bebê, né, gente? Mas se inscrevam, porque eu juro solenemente. Queria postar muito conteúdo legal, bacana, dicas pra vocês, tá bom, mamães? A gente vai conversar sobre tudo por aqui. Vão ter uns quadros bem legais, onde eu vou trazer algumas mamães convidadas pra também dar algumas dicas pra vocês. E é isso, então já se inscreve. Já se inscreveram, né? Então agora o papo de hoje vai ser sobre viajar com crianças pequenas em voos longos. A gente teve uma experiência bem legal, bem recente agora, com duas crianças. Então eu tenho o Bernardo de 1 ano e a Bárbara de 4 anos. E nós fomos até Miami. Então nós saímos de São Paulo até Miami, foi um voo de mais ou menos 8 horas com os dois. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi essa nossa experiência. A gente pegou um voo de ida que foi diurno e a nossa volta foi num voo noturno. Então eu vou pontuar pra vocês assim, mais ou menos como foi cada coisa e depois vou contar o que eu achei melhor pela nossa experiência, tá, gente? Então assim, o Bernardo, como tem 1 ano, ele foi no meu colo, ou do Felipe, né? No nosso colo o tempo todo. A Bárbara de 4 já tinha a cadeirinha dela, foi um pouco mais tranquilo. Nosso voo diurno saiu ali por umas 11h30 da manhã, mais ou menos. Então, a gente teve basicamente 2 refeições, que foi um almoço e um lanchinho da tarde, né? Antes de chegar. Eu achei que a experiência foi legal. A gente teve vários momentos que as crianças dormiram, então eles não ficaram acordados o tempo todo, apesar de ter o entretenimento, né, de bordo com desenhos, joguinhos. Eu levei algumas atividades para eles fazerem. Eu acho que isso é uma dica bem importante. Então eu levei livrinho de atividades, levei brinquedos, principalmente pro Bernardo, né, para distrair ele. Então os brinquedinhos preferidos, assim, eu coloquei tudo isso na mochilinha, né, de mão deles. Levei algumas comidinhas, tá? Porque apesar de ter comida no avião, às vezes a criança não tá acostumada com aquela comida, né? E, gente, criança, não sei de vocês, mas aqui em casa eles têm fome o tempo inteiro, né? Então toda hora queria um lanchinho, queria um belisco, e isso também já ajuda a passar tempo, né? Então levei umas comidinhas que eles gostam de comer. Eu levei também massinha pra Bárbara brincar, então é algo que acaba entretendo bastante, né? Enfim, gente, tem que fazer, veja assim, o que tua criança gosta mais, o que entretém mais ela e leva, tá? Leva tudo isso na mochilinha de mão, bem tranquilo. E isso foi pros dois voos, né, gente? Tanto no diurno quanto no noturno. Mas qual foi a principal diferença, né? No voo diurno, eles tiraram algumas sonecas, tanto a Bárbara, de 4 anos, quanto o Bernardo. O Bernardo dormiu ainda mais do que a Bárbara. Só que assim, como estava de dia, eu e Felipe, né, os pais no caso, a gente acabou não ficando tão cansado, porque a gente não precisava necessariamente dormir, né, porque foi um voo diurno. Então pra gente foi tranquilo, as crianças se distraíram, dormiram, comeram, foi bom. A gente chegou no final da tarde lá em Miami, no horário deles, né, e a gente tava super bem, não tava super cansado, as crianças também não, porque tinham descansado durante o voo, né? Então, eu achei que a experiência foi muito boa. Todo mundo falava pra mim que o voo de Uno seria muito ruim, que demorava muito pra passar, porque as crianças não dormiam e etc. Mas a nossa experiência foi muito boa. Sinceramente, assim, a Bárbara comeu a comida do avião, comeram os lanchinhos que eu levei também, né? Óbvio. Mas a Bárbara comeu, o Bernardinho também. Foi, assim, uma experiência tranquila. Confesso que assim, quando tava faltando assim uns 40 minutos pra pousar o avião, o Bernardo ficou um pouco inquieto e aí eu levantei, comecei a andar com ele pelo corredor do avião. A aeromoça foi muito simpática. Também conversava com ele, já pronto, já contornamos a situação e ele já tava chegando também, né, gente? Então foi um voo bem tranquilo, pra inclusive nós pais, né? E agora comentando sobre a volta. Nosso voo, ele saía de Miami ali por 11 horas, 10h30 da noite, 10h30 da noite. Então era um pouco mais tarde. O que aconteceu? Atrasou. Pois é. Então atrasou. Ficamos no aeroporto bastante tempo. As crianças estavam irritadíssimas por causa do horário, né? Então assim, foi um pouco mais tenso esse pré-voo, né?
Quando a gente entrou no avião, eles estavam exaustos. E nós também, né? Porque afinal de contas estávamos lá cuidando deles ainda por cima. Então a gente também tava super cansado. E a expectativa era aquela, né? Vamos todo mundo chegar no avião, todo mundo tá cansado, vamos apagar. Beleza. Lembram que o Bernardo viaja no meu colo, né? E os voos são bem apertadinhos. Tudo bem. Bernardo no meu colo, Bárbara do meu lado, Felipe do outro lado da Bárbara, né? Então essa foi a distribuição dos assentos. E o voo estava lotado, então tinha uma pessoa ainda do lado do Felipe, né? Porque a gente acabou ficando nas fileiras do meio, então eram 4 lugares. Então ficou eu e o Bernardo numa ponta, Bárbara, Felipe e outra pessoa do lado. Tava bem apertado. Enfim, a Bárbara, acho que ela nem viu a decolagem, ela capotou, dormiu. Bernardo também, dormiu no meu colo. Ótimo, né? Dormiram. Só que assim, a Bárbara não se ajeitava, aí ela acabou deitando no colo do Felipe, né? A cabeça. E aí, consequentemente, eu e o Felipe, que já estávamos super apertados, também ficamos ainda mais. E aí, pra dormir, gente, uma coisa é você tá ali, né? Desconfortável um pouco, tipo, mas assistindo um filme, estando de boa, né? Mas cansados durante a noite, querendo dormir. Um no meu colo, a outra deitada né, com a cabeça no Felipe. A gente super apertado, a gente não conseguiu dormir nada. Sendo muito sincero. Se a gente dormiu, assim, os cochilos, se deu, assim, meia hora, foi muito, gente, sério. E ainda por cima, na hora da janta. Daí, como foi um voo noturno, basicamente 2 refeições, janta e café da manhã, antes de chegar. Só que, como o Bernardo estava dormindo no meu colo, e a Bárbara no colo do Felipe praticamente, a gente não conseguia baixar as mesinhas, entendeu? Então a gente não conseguiu comer, praticamente. A gente conseguiu baixar uma mesinha, que foi a da Bárbara, que como ela tava deitada, tipo, a gente conseguiu espaço. Só que cabia uma bandeja de cada vez, e pra comer, assim, tudo torto, né? Porque estava apertado, criança no colo, criança dormindo. Gente, foi difícil, foi bem difícil. Então, assim, a gente praticamente não comeu. E eles dormiram o voo todo. A Bárbara só acordou quando o voo pousou em São Paulo. O Bernardo acordou um pouquinho antes, mas também aquela coisa, acordou mais ou menos, né? E aí, assim, pra levantar pra ir no banheiro, era quase impossível, porque o Felipe tinha que pular por cima da Bárbara e tinha que pular por cima de mim com o Bernardo no meu colo. E o medo deles acordarem, né? Porque aí acordou, às vezes já era, né? E então, assim, foi um voo um pouco conturbado, gente. Aí as atividades que eu tinha levado não serviram pra nada, né, nesse voo noturno, porque eles dormiram. E assim, pra eles, eu acredito que tenha sido bom, porque dormiram praticamente o voo todo. Mas para nós, pais, sinceramente, foi um caos, porque a gente não dormiu, a gente não comeu, a gente não conseguia ir no banheiro direito, porque não tinha nem como sair dali, né? Então, assim, a nossa experiência com o voo noturno foi péssima, sabe? Apesar das crianças terem dormido, e assim, dá a impressão pra eles de que passou mais rápido, né? Porque dormiram, acordaram, já estavam em São Paulo. Para nós, pais, gente, eu, sinceramente, não achei que foi bom. Porque a gente não conseguia fazer nada, né? A gente não conseguia dormir, a gente não conseguia... Enfim, e, gente, passar uma noite inteira sem dormir... Ai, a gente que é mãe, a gente sabe, mas é terrível, né? E aí você fica imprestável. Então, assim, na minha opinião, na nossa experiência, o voo diurno fez muito mais sentido, tá? Por quê? Apesar das crianças dormirem de vez em quando no nosso colo também, assim como aconteceu de noite, eram sonecas, né? Então, assim, eram sonecas de 1 hora, 40 minutos. Aí acordavam, aí eu conseguia ir no banheiro, eu consegui comer, porque as crianças estavam acordadas, né? Então, eles brincaram, eles, né, ficaram lá de boas e tal. Então, assim, eu acho, né, na minha experiência, que o voo diurno faz muito mais sentido para nós pais, tá? Pela questão de cansaço mesmo, né? Mas se você não liga, se você, tipo, fica de boa, sem dormir, sem comer, etc., durante algum tempo,
vale a pena porque as crianças apagam, né? Então, assim, você não tem que se preocupar em entreter ou, né, cuidar ali da sua criança, né? Tipo, durante aquele período, porque vai estar dormindo. Mas é puxado. Se você estiver indo pro lugar durante a noite, eu recomendaria, de fato, assim, você separar o dia seguinte que você chegou da sua viagem para descansar. Porque senão, se você já tiver um monte de atividade no dia seguinte que você chega, se você, né, tiver tido uma experiência mais ou menos como a nossa, assim, de não ter conseguido dormir, nem, né, se mexer direito no avião, vai ficar muito puxado, sabe? Lembrando, gente, que essa foi a nossa experiência, né? Eu acho que com crianças maiores, ali dos seus 5, 6 anos, que já conseguem sentar na cadeira, dormir, né, sem precisar muito do auxílio de nós pais, eu acho que vai ficar bem mais tranquilo você ir de noite. Porém, com crianças pequenas, assim, pequenas mesmo, igual os nossos aqui de 1, 4 anos, nossa experiência foi muito melhor no voo diurno, tá? Até porque a gente chegou bem, a gente chegou descansado, né? E foi lá, jantamos e tal, e já fomos pro hotel dormir. Então, assim, foi bem tranquilo. A gente não tinha o dia todo pela frente ainda, né? Porque quando você viaja no voo noturno, você vai chegar no seu local de destino, por exemplo. Normalmente você só vai conseguir entrar no seu quarto do hotel lá por umas 2, 3 horas da tarde. Então você vai ter que fazer alguma atividade, vai ter que passear, vai ter que andar de carro, vai ter que, enfim, entreter ali a criançada durante todo esse período, até você ir descansar no hotel durante a tarde, ou alguma coisa assim. Então, por todos esses pontos, eu acho que viajar com crianças pequenas durante o dia vai ser bem menos cansativo do que durante a noite. Não necessariamente para a criança, tá, gente? Tô falando assim, como família, né? Como experiência, como pais. Porque se a gente também não consegue descansar, se a gente não consegue comer, etc., fica puxado durante o dia, né? Então, assim, essa foi a nossa experiência, a experiência na configuração da nossa família ali, pelas idades das crianças, né? Mas se você teve alguma experiência diferente, conta aqui pra gente nos comentários, vamos conversar sobre isso, eu acho que é um tema super legal. E é claro, né, gente, cada família funciona de um jeito, cada criança funciona de um jeito, não existe fórmula mágica, né? Mas espero ter ajudado a vocês terem um outro ponto de vista, porque sempre falaram pra mim que com criança a gente tinha que viajar de noite, porque senão não dava, porque senão era horrível, porque... E no fim, não achei. Achei melhor durante o dia, tá bom? Conta pra mim o que vocês acharam, se vocês já tiveram alguma experiência sobre esse tema, sobre esse assunto, já viajaram com sua criança durante voos longos ou ainda não. É isso aí, deixa aqui no comentário e se inscreve no canal, hein, gente? Beijo, até a próxima!